Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 11. E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação, com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo não o testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, ele acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, onde há perdão dos pecados, não há mais necessidade para oblação ou para oferta pelo pecado. Até aqui. Você já combinou alguma coisa com alguém e acabou esquecendo do que foi combinado e perdeu o compromisso? Você já planejou fazer alguma coisa e simplesmente esqueceu do que havia planejado e quando você viu, já era tarde demais? Acho que todos nós já tivemos esse tipo de experiência. Uma vez ou outra. Alguns mais, outros menos, mas todos nós já tivemos esse tipo de experiência. O que nos levou a esquecer dessas coisas que nós havíamos planejado e que nós havíamos combinado? Provavelmente a correria do dia a dia. A gente está com um monte de coisa na cabeça, a gente está pensando um monte de coisa ao mesmo tempo, e a tendência é que, ao estar com a cabeça cheia de muitas coisas, a gente esqueça de outras. É assim que a nossa mente funciona. Quando a gente está muito focado em várias coisas, alguma coisa a gente vai perder aquilo ali. Uma coisa é certa. Se aquilo que nós tivéssemos combinado e planejado fosse algo rotineiro na nossa vida, fosse algo que nós fizéssemos todos os dias, provavelmente a gente não teria esquecido. Se aquela combinação que a gente fez com aquela pessoa fosse algo rotineiro, que acontecesse todos os dias ou todas as semanas, a gente não iria esquecer. Se o plano que a gente fez era algo que deveria de acontecer diariamente ou semanalmente, a gente também não iria esquecer. A gente esquece aquelas coisas, normalmente, que são raras, que a gente não está acostumado a fazer. Que não é rotina na nossa vida. Porque aquilo que é rotina a gente faz quase que mecanicamente. A gente sabe, tem que fazer, já levanta da cama e vai direto fazendo as coisas sem pensar naquilo que está fazendo, porque é algo que a gente sabe. O nosso corpo já acostumou a fazer aquilo ali, a nossa mente nem precisa estar presente naquilo ali. A gente simplesmente sai fazendo o que tem que fazer. E aquilo que não é rotineiro, aquilo que não é do costume da gente fazer todos os dias ou todas as semanas, provavelmente é isso que nós esquecemos. E se nós pensarmos bem, essa nossa experiência humana, de alguma forma, ela consegue ilustrar a nossa salvação. Antes da vinda de Jesus, os sacerdotes, a todo momento, de forma contínua, ofereciam sacrifícios a Deus pelos pecados do povo. Todos os dias. Não apenas um sacrifício no dia, mas vários sacrifícios no dia. E os sacrifícios que eram feitos hoje deveriam ser repetidos amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e assim por diante. E a Páscoa, que era comemorada esse ano, deveria ser comemorada ano que vem, e no outro ano, e na outra década, e no outro século, e no outro milênio. Eles constantemente estavam oferecendo sacrifícios e cerimônias a Deus a favor do povo, para que Deus perdoasse os pecados do povo.
E o que acontecia é que, como isso era repetido de forma contínua, como isso era algo rotineiro, Deus não esquecia dos pecados do povo. É óbvio que aqui eu estou usando de uma analogia, não é exatamente essa a razão, mas a gente pode encontrar alguma semelhança aqui. Da mesma forma como a gente não esquece aquilo que é rotineiro na nossa vida, Deus não esquecia os pecados do povo, porque todos os dias os sacerdotes estavam lá no tabernáculo, no templo, lembrando a Deus os pecados do povo, oferecendo sacrifícios e fazendo cerimônias. Enquanto aqueles sacrifícios continuassem a ser oferecidos, Deus jamais esqueceria dos pecados do seu povo. E se Deus não esquecesse dos pecados do seu povo, em vez de salvação eterna, tudo o que Deus poderia dar ao seu povo seria a condenação justa do inferno. Porque o pecado não era esquecido. O pecado era constantemente lembrado. Mas se os sacrifícios diários e contínuos da antiga aliança não poderiam levar Deus a esquecer dos nossos pecados, o que poderia levar Deus a fazer isso? O que poderia levar Deus a esquecer dos nossos pecados? A resposta bíblica é o único sacrifício de Jesus. O único e irrepetível sacrifício de Jesus. Apenas o sacrifício único de Jesus, apenas o sacrifício de Jesus que não poderia ser repetido, pôde fazer com que Deus se esquecesse de uma vez por todas dos nossos pecados. E tendo esquecido dos nossos pecados, pelo seu perdão em Cristo, pelo mesmo Cristo, Ele nos aperfeiçoou. Ele nos tornou perfeitos. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Com o único sacrifício de Jesus, nós somos aperfeiçoados e os nossos pecados esquecidos. No versículo 11, mais uma vez, o nosso escritor nos lembra como eram inúteis e eram fúteis os sacrifícios da antiga aliança. Ele diz assim: todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas em que sentido aqueles sacrifícios eram fúteis, eram inúteis? No sentido de que por mais que esses sacrifícios fossem multiplicados, eles jamais tirariam o pecado do povo de Deus. Isso está claro no texto. Eu só estou repetindo aquilo que está no texto. Isso não constituía um problema. Isso não era problema, porque na verdade Deus não instituiu aqueles sacrifícios para de fato tirar o pecado do povo. Porque se o escritor de Hebreus pôde dizer, alguns versículos antes aqui, que era impossível que o sangue de touros e de bodes tirasse pecado, Deus sabia disso. Muito antes do escritor de Hebreus. Deus sempre soube disso. Então, se Deus sempre soube que o sangue de bois e de cabras e de bodes e de vacas e de ovelhas jamais poderia tirar os pecados do povo, Deus não instituiria esses pecados para tirar os pecados do povo. Porque senão Deus, na definição de Einstein, Deus seria louco. Einstein disse que repetir uma mesma coisa esperando um resultado diferente, é loucura. Tu já tem a experiência de que se eu fizer isso aqui, nunca vai acontecer aquilo lá, sempre vai acontecer isso aqui. E se tu continuar fazendo isso aqui, esperando que aconteça aquilo lá, você é uma pessoa louca. Deus seria louco se ele soubesse que o sangue de animais jamais poderia tirar os pecados, e ainda assim ele estabelecesse os sacrifícios de animais para tirar os pecados do povo. Deus seria louco, na definição de Einstein. O objetivo pelo qual Deus estabeleceu os sacrifícios é para que os judeus entendessem que eles necessitavam de um verdadeiro e único sacrifício. Não a morte de um sem número de animais em infinitos sacrifícios.
Essa era a ideia da repetição. Se você está educando o seu filho, ou se você está cuidando de uma criança, e você constantemente precisa dizer para aquela criança, não faça isso. Ela vai lá e faz. E você diz de novo, não faz isso. Ela vai lá e faz. E você repete 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes. E ela continua fazendo. É porque tem alguma coisa errada ali, né? Ou a criança não está entendendo o que você está dizendo para ela, pode ser o caso. Ou ela simplesmente é muito desobediente mesmo. Algo que deve ser repetido à exaustão é porque não está funcionando corretamente. Ou a gente pode até pensar na questão do uso do computador. A maioria das pessoas não sabe usar o computador. Até mesmo aquelas que acham que sabem, na verdade não sabem usar o computador. Qualquer tarefa repetitiva que a pessoa tem que fazer no computador, ela poderia automatizar, se ela conhecesse alguma linguagem de programação. Qualquer coisa que você precisa fazer 2 vezes, ou 2.000 vezes, ou 10.000 vezes, clica aqui, move essa aqui para lá, copia aqui, cola ali, tudo isso poderia ser automatizado. E num comando, um trabalho que duraria 3 horas é feito em menos de 10 segundos pela máquina. Quando a gente tem que ficar repetindo a mesma tarefa no computador e gastando tempo com isso, é porque alguma coisa está errada. A gente não sabe usar o computador. Era isso que Deus queria que o seu povo percebesse. Eles deveriam pensar o seguinte, poxa vida, eu pequei. Tá. Aí eu vou lá no sacerdote. Eu confesso o meu pecado para o sacerdote, ele diz, bom, vamos ter que oferecer um sacrifício a Deus a teu favor. Aí o sacerdote vai lá, ou melhor, eu levo o animal, eu imponho as mãos sobre o animal, simbolicamente transferindo os meus pecados para aquele animal, o sacerdote vai lá e mata o animal. Tudo bem. Aí eu penso, bom, então agora o meu pecado está resolvido diante de Deus. Mas não está, porque mesmo depois daquele sacrifício lá que eu ofereci, o sacerdote vai ter que oferecer outros sacrifícios diários. Eu penso, bom, então depois de todos esses sacrifícios que foram oferecidos hoje, o meu pecado está resolvido diante de Deus. Não, não está, porque amanhã vai ter que ser repetido tudo de novo. E daí no sábado tem outros sacrifícios especiais. E daí na semana que começa no domingo, começa tudo de novo. E daí termina o ano, eu penso, bom, esse ano passou, agora então o meu pecado está resolvido diante de Deus. Não, vai ter que se repetir tudo o que foi feito no ano anterior. E daí se passa uma década, eu penso, bom, 10 anos de sacrifício é suficiente para resolver o meu pecado diante de Deus. Não, não é. Vai ter que se repetir tudo o que foi feito na década anterior, no século anterior, no milênio anterior. E Deus queria que o seu povo visse, bom, já que isso tem que ser repetido a todo momento, é porque não está dando certo. É porque o objetivo pelo qual Deus ordenou essas coisas não é de fato para tirar os nossos pecados. Toda essa repetição indica que deve haver algum sacrifício único e final. Tem que haver um momento em que acaba isso. Tem que haver um momento em que ocorra um sacrifício final que termine tudo isso. Porque senão a história não tem fim. A história humana, eu digo, não teria fim. Jamais teria fim. Porque esses sacrifícios deveriam ser oferecidos, então, eternamente, porque eles não estavam resolvendo nada. Era isso que Deus queria que o seu povo percebesse. Mas eles não perceberam isso. Eles, como nós, eram um tanto quanto supersticiosos.
E eles começaram, ao invés de perceber que todos aqueles sacrifícios apontavam para um sacrifício final que deveria acontecer, eles começaram a confiar de fato nos próprios sacrifícios, como se aquele sangue daquele animal de fato tivesse coberto o pecado deles diante de Deus. E é exatamente por esse entendimento errado que alguns versículos atrás o nosso autor afirmou que, em vez de perdoar pecados, todos aqueles sacrifícios se tornaram, na verdade, a comemoração dos pecados do povo. Isso está no capítulo 10, versículo 3. Nesses sacrifícios, porém, cada dia se faz comemoração dos pecados. Pelo entendimento deles, eles acabaram deturpando aquilo que Deus ordenou de tal forma que a cada sacrifício que era oferecido, eles estavam não pedindo de Deus graça e misericórdia para que seus pecados fossem perdoados, mas de fato comemorando os seus pecados. Mas o nosso autor ele já havia dito em outros lugares aqui, que a gente já passou, que esses sacrifícios eram inúteis, fúteis. E ele não está simplesmente repetindo essa ideia, simplesmente porque ele não tem mais o que falar, então agora ele começa a repetir aquilo que ele já disse anteriormente. Não é porque ele não tem nada mais para ensinar que ele está começando a repetir aquilo que ele já disse antes. O que ele repete essa ideia aqui exatamente porque ele quer comparar os inúmeros e contínuos sacrifícios inúteis e fúteis da antiga aliança com o único e eficaz sacrifício de Jesus. E ele faz isso no versículo 12. Mas esse Jesus, do qual ele está falando, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Este aqui é Jesus, que nos versos anteriores foi apresentado pelo escritor de Hebreus como tendo oferecido a Deus a sua obediência ativa e passiva, que nós vimos na última pregação. Se você não ouviu, não adianta ir no YouTube, porque eu não postei ainda. Eu ainda vou postar lá. Eu fiquei ocupado nesses últimos dias, não consegui postar. Pela sua obediência ativa, Jesus, como rei representante do seu povo, ofereceu a Deus a sua obediência perfeita à vontade de Deus. Jesus ativamente obedeceu à lei de Deus. Isso nós vimos na última pregação. Pela sua obediência passiva, então na obediência ativa, Jesus está funcionando como rei. E eu digo isso por causa do Salmo 40, que foi citado aqui alguns versículos anteriores, em que Davi, como rei, se apresenta para obedecer a Deus, para fazer toda a vontade de Deus. Jesus, como rei, ativamente obedeceu tudo aquilo que Deus havia estabelecido na sua lei. E na obediência passiva de Jesus está funcionando então como sacerdote e como sacrifício, porque Jesus passivamente aceita a vontade de Deus para a sua vida. Jesus passivamente se permite ser morto como sacrifício pelos pecados. Se pela sua vida Jesus nos desse a sua justiça, porque essa é a importância da obediência ativa de Jesus. Pela obediência ativa de Jesus nós somos feitos justos, porque a obediência perfeita de Jesus se torna a nossa obediência. Então, se pela sua vida Jesus nos desse a sua justiça, mas não providenciasse o perdão dos nossos pecados pela sua morte, não existiria salvação para nós. E se pela sua morte Jesus nos desse o perdão dos pecados, sem que ele tivesse providenciado a sua justiça pela sua vida, também não existiria salvação para nós. Nós precisávamos de alguém que morresse por nós, mas nós também precisássemos de alguém que vivesse por nós.
Porque a nossa dívida para com Deus era dupla. Nós devíamos a Deus uma obediência perfeita, e nós jamais teríamos como pagar essa dívida. E como consequência de não conseguir pagar essa primeira dívida, a gente adquiriu uma segunda dívida, que é a dívida dos nossos pecados. Pela sua obediência ativa, Jesus paga a nossa primeira dívida. Nós devemos a Deus uma vida de perfeita obediência. Jesus obedeceu perfeitamente e essa obediência perfeita nos é dada. E a segunda dívida Jesus paga na sua morte. Quando ele paga pelos nossos pecados, quando ele sofre na cruz a punição dos nossos pecados. Na antiga aliança, o ofício do rei era separado do ofício sacerdotal. Porque nenhum rei poderia obedecer com perfeição a lei de Deus. O melhor rei que Israel teve, que o povo de Deus teve, foi Davi. Se a gente lê lá Reis, Primeira Reis, Segunda Reis, Crônicas, a gente vai ver que todos os bons reis de Israel, eles não chegavam aos pés de Davi. Está escrito assim, fulano de tal foi um bom rei aos olhos do Senhor, mas não foi tão bom quanto o seu pai Davi. Então o melhor rei que o povo de Deus havia tido era Davi. E a gente sabe que Davi, embora tenha sido o melhor rei, mas também não foi perfeito. Não foi nada perfeito. Ele cometeu um pecado que ele jamais poderia cometer. Ele adulterou com uma mulher casada e ele usou da posição dele de rei para ordenar o assassinato do marido daquela mulher. Ele usou da posição dele de autoridade para fazer isso. Ele corrompeu a autoridade que Deus havia dado para ele. Davi não é muito diferente dos políticos que nós temos hoje, né? A Bíblia diz que toda autoridade que existe vem de Deus. E os políticos constantemente corrompem a autoridade que eles receberam de Deus. Por seu próprio benefício, como Davi fez. Então, na antiga aliança, o ofício real, o ofício do rei, era separado do ofício sacerdotal, porque nenhum rei poderia obedecer com perfeição à lei de Deus, e nenhum sacerdote poderia conquistar o perdão dos pecados do povo, pelos sacrifícios que ele oferecia. Mas na nova aliança, o ofício do rei e o ofício sacerdotal foram unidos em uma só pessoa, foram unidos em Jesus, porque nele nós temos um rei perfeitamente obediente a Deus e um sacerdote eficaz no seu ministério. E como é que a eficácia do ministério sacerdotal de Jesus se mostrou? Como é que a gente sabe que Jesus de fato foi eficaz no ministério sacerdotal dele? No fato de que Jesus ofereceu apenas uma vez a sua vida em sacrifício. É isso que está aqui no versículo 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício, esse um único sacrifício aqui é para contrastar com o que está no versículo 11. Assim, todo sacerdote aparece cada dia, quer dizer, todos os dias, muitas vezes, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Mas Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Jesus ofereceu apenas uma vez a sua vida em sacrifício pelos nossos pecados. Ele não precisou morrer 2, 3, 4, 5 vezes, nem 10 vezes, nem 1000 vezes, apenas uma única vez. E depois de ter oferecido o seu sacrifício, ele ressuscitou dentre os mortos e ele se assentou à destra
de Deus. E aqui o nosso escritor deseja que nós comparemos as ações do sumo sacerdote no dia da expiação com as ações de Jesus na sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. O dia mais sagrado da antiga aliança era o dia da expiação, o Yom Kippur. Quando o sumo sacerdote oferecia um sacrifício, em primeiro lugar, por si mesmo, ele matava um animal, em primeiro lugar, pelo seu próprio pecado, e depois ele matava um segundo animal. E ele entrava com o sangue desse segundo animal, não no santuário, ele entrava no Santo dos Santos. Ele atravessava o véu que separava o Santo dos Santos do santuário. E daí então ele se aproximava da Arca da Aliança, que estava dentro do Santo dos Santos, e ele pegava aquele sangue e derramava sobre a tampa da Arca da Aliança. E com isso, de forma simbólica, ele estava cobrindo os pecados do povo. Por quê? Porque dentro da Arca da Aliança havia as 2 tábuas da lei. E as 2 tábuas da lei era aquilo que testificava contra o povo diante de Deus. Porque na lei está escrito: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E Israel constantemente estava tendo outros deuses à frente de Deus. Então a lei de Deus acusava o povo de pecado. Então, nesse dia especial, o sumo sacerdote pegava e cobria as tábuas da aliança com o sangue. De forma simbólica, ele estava cobrindo os pecados do povo, dos olhos de Deus. Mas depois de realizar essa cerimônia mais importante da antiga aliança, o sumo sacerdote, ele não poderia simplesmente pegar e se assentar no Santo dos Santos. Porque não havia nenhuma cadeira no Santo dos Santos para ele se assentar. E por que não havia cadeira? Porque a cadeira implicaria que o serviço dele estava pronto. É o que a gente faz depois de ter terminado um trabalho, né? A gente está trabalhando, a gente está fazendo alguma coisa, e depois que a gente terminou, a gente está cansado, a gente se senta. Ao nos sentarmos, nós estamos dizendo: pronto, acabei, terminei, não tem mais nada para ser feito. O sumo sacerdote não tinha cadeira para se assentar no Santo dos Santos, porque o trabalho dele nunca estaria pronto. Porque mesmo enquanto ele estava ali dentro do Santo dos Santos, derramando o sangue do animal sobre a Arca da Aliança, haviam outros sacerdotes oferecendo outros sacrifícios logo ali fora. E daí amanhã, embora ele não fosse entrar no Santo dos Santos no dia seguinte, ele só poderia entrar um dia no ano, mas no dia seguinte ele mesmo teria que oferecer outros sacrifícios. Ele nunca poderia descansar do seu trabalho, porque o trabalho dele jamais teria fim. Havia muito trabalho a ser feito, havia muitos outros sacrifícios e cerimônias a serem feitas. Por isso que ele não poderia se assentar na presença de Deus. Enquanto houvesse sacerdotes e animais em Israel, esses sacrifícios deveriam ser repetidos infinitamente. Deveriam ser repetidos à exaustão. Até todos os animais do mundo estarem mortos por terem sido sacrificados a Deus. Enquanto houvesse animais no mundo, eles deveriam se sacrificar a Deus, oferecer aqueles sacrifícios. Mas Jesus é diferente. Tendo morrido na cruz pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou dentre os mortos, o que indica, dentre outras coisas, a ressurreição de Jesus indica várias coisas, mas dentre todas essas coisas, a ressurreição de Jesus indica que Deus aceitou o sacrifício de Jesus a nosso favor.
Isso aqui eu já falei em alguma pregação anterior e eu vou falar de novo. Não somos nós que aceitamos o sacrifício de Jesus. Você aceita que Jesus morreu no teu lugar? Não é assim que se prega o Evangelho. Não é a pessoa que aceita a morte de Jesus. É Deus que aceita a morte de Jesus. O sacrifício é oferecido àquele que foi ofendido. Quem foi ofendido pelos pecados nossos é Deus. É Deus que deve aceitar o sacrifício como sendo um pagamento justo pela ofensa que ele recebeu. Então, ao ser ressuscitado, Deus estava demonstrando que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. Como um sacrifício justo, como um sacrifício eficaz, como um sacrifício que de fato poderia perdoar os pecados. E depois de ressuscitado entre os mortos, Jesus subiu aos céus. Jesus entrou na verdadeira presença de Deus. Jesus não entrou na presença simbólica de Deus num tabernáculo terreno ou num templo feito por mãos humanas. Jesus adentrou a própria presença de Deus no céu. E ao se apresentar diante de Deus como um cordeiro que havia sido morto, como está lá em Apocalipse, capítulo 4, 5, eu acho, alguma coisa assim. Jesus se assentou no trono. Jesus se assentou na presença de Deus. Jesus assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas. O trabalho de Jesus terminou, o sacrifício dele foi único e eficaz. Ele fez apenas uma vez e se assentou. Assim como Deus descansou das suas obras na criação, no sétimo dia, e como a gente viu nas primeiras pregações que fizemos em Hebreus, que esse sétimo dia é um dia que não tem final, é um dia eterno, porque lá no relato de Gênesis, e foi à tarde, amanhã o primeiro dia, e foi à tarde, amanhã o segundo dia, e foi à tarde, amanhã o terceiro dia, foi à tarde, amanhã o sexto dia, e daí Deus descansa no sétimo, e não diz que foi à tarde, amanhã o sétimo dia. É óbvio que do ponto de vista físico nosso, o sétimo dia acabou, mas o fato de Moisés não colocar um final no sétimo dia, indica que o sétimo dia é o dia eterno, o dia que não tem fim, o dia do descanso de Deus, em que Deus está lá nos esperando até que nós entremos no seu descanso, como o autor de Hebreus coloca no capítulo 4. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Deus está lá no sétimo dia, no descanso espiritual dele, esperando que nós cheguemos até ele. Então, assim como Deus descansou das suas obras na criação, assim também Jesus descansou das suas obras na redenção. Jesus ofereceu um sacrifício, Jesus morreu pelos pecados do seu povo, Jesus ressuscitou, Jesus subiu aos céus e Jesus se assentou à destra de Deus. O sacrifício de Jesus para o perdão dos nossos pecados foi extremamente eficaz, como nenhum outro sacrifício poderia ser. E por isso mesmo não resta mais nada para Jesus fazer. Na verdade, resta sim. Versículo 13. Daqui em diante, esperando, Jesus assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Na verdade, resta ainda uma coisa a ser feita. Jesus está assentado à destra de Deus, esperando até que os seus inimigos sejam colocados como uma plataforma para os seus pés. E a imagem que isso aqui evoca é uma imagem sangrenta. Ter os seus inimigos colocados como uma plataforma para os seus pés. Acho que todos nós vimos aquela cena daquele policial americano
ajoelhado em cima do pescoço daquele homem, matando aquele homem, porque claramente aquele homem não ofereceria mais resistência, né? O policial estava tranquilo, estava com as mãos no bolso. Se o cara estivesse oferecendo resistência, o policial estaria com as mãos, o homem tentando segurar, estaria outros policiais em volta ali tentando imobilizar aquele homem, mas o homem estava lá parado. E o policial estava ajoelhado em cima do pescoço daquele homem, matando aquele homem. Essa é a imagem aqui. Aquele homem de forma injusta, aquele policial de forma injusta, fez daquele homem deitado no chão uma plataforma para os seus joelhos. De forma injusta. Mas Jesus, de forma justa, está agora sentado à destra de Deus, esperando que os seus inimigos sejam colocados como uma plataforma para os seus pés, para que Jesus possa pisar sobre eles. Da mesma forma que eu estou aqui em pé sobre essa plataforma, Jesus quer pisar sobre os seus inimigos como se os seus inimigos fossem uma plataforma para os seus pés. E aqui o nosso autor ele está nos remetendo mais uma vez para o Salmo 110. Nós já vimos várias vezes no decorrer da nossa exposição em Hebreus. Vocês não precisam abrir. E ele está especificamente nos remetendo ao versículo preferido de Deus em toda a palavra de Deus. Deus tem versículos, todos nós temos versículos preferidos na palavra de Deus, né? Versículos que nós gostamos. Deus também tem versículos preferidos. E o escritor de Hebreus está nos remetendo ao versículo que Deus mais gosta na sua palavra. E como é que eu sei que esse é o versículo que Deus mais gosta? Porque é o versículo que é mais citado em toda a Bíblia. É o versículo que é mais aludido em toda a Bíblia. Que é o Salmo 110, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder e dominará sobre os teus inimigos. Com vestes santas o teu povo se apresentará de livre vontade no dia das tuas batalhas. Os teus jovens serão como orvalho ao amanhecer. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. À tua direita o Senhor destituirá reis no dia da sua ira. Julgará as nações, ele as encherá de cadáveres, esmagará os chefes por toda a terra. No caminho beberá água da torrente e prosseguirá de cabeça erguida. Esse é o Salmo 110. Depois de viver e morrer em obediência perfeita ao Pai, conquistando para nós tanto a justiça pela qual nós somos justificados e o perdão pelo qual os nossos pecados são perdoados, Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E, na verdade, o Salmo 110 é uma das formas do Antigo Testamento de falar acerca disso. Inclusive, no Salmo 110, nós temos a grande comissão também. Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou ler de novo aqui para vocês o Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso é, eu recebi todo o poder nos céus e na terra. Quando Jesus diz, eu recebi todo o poder nos céus e na terra, é o Salmo 110, 1. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Versículo 2. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder e dominará sobre os teus inimigos. Portanto, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Ide por todo o mundo. Com vestes santas, o teu povo se apresentará de livre vontade nos dias das tuas batalhas. Os teus jovens serão como orvalho ao amanhecer. De novo, a grande comissão. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. É com toda a autoridade nos céus e na terra que Jesus está assentado no trono do seu pai Davi, não em Jerusalém, que agora existe,
mas na nova Jerusalém. A destra do seu Pai e do nosso Pai, se é que de fato nós cremos em Jesus. É com toda a autoridade nos céus e na terra que Jesus está reinando soberano sobre o trono do universo. É com toda a autoridade nos céus e na terra que Jesus e o Pai estão agora mesmo derrotando os seus inimigos, até que todos eles sejam postos como uma plataforma para os seus pés. E como é que Jesus está agora mesmo derrotando, impondo derrotas e mais derrotas sobre os seus inimigos? Como é que Jesus está fazendo isso hoje, agora? Através, pensando na nossa região aqui, através da seca que quebrou várias safras e causou prejuízo no campo e carestia na cidade. É dessa forma que Jesus está derrotando os seus inimigos. Através daquela nuvem de gafanhotos que se aproxima da fronteira gaúcha. Né? Tem um monte de gente apavorado com os gafanhotos vindo. E que se já teve prejuízo com a seca no campo, os gafanhotos vão vir e vão comer o que sobrou. É assim que Jesus está derrotando os seus inimigos. É através da chuva em excesso, porque a chuva é necessária, né? Mas daí quando chove, chove muito. E chove tanto que os rios transbordam, os arroios transbordam e entram para dentro das casas e destrói os móveis das pessoas, e a enxurrada leva pessoas e mata pessoas. É através da chuva que cai em excesso. É através do coronavírus. Que Deus está derrotando os seus inimigos. Ah, mas tudo isso é falso. Bom, se tudo isso é falso, então a coisa é melhor ainda, porque então Deus conseguiu enganar as pessoas mais inteligentes do mundo a ponto de levá-las a destruir a economia global. Se a doença é real, Deus está usando a doença para destruir a economia global. Se a doença é falsa, Deus conseguiu enganar as pessoas mais influentes do mundo para levar as pessoas mais influentes do mundo a destruir a economia global. Não importa se é verdadeiro, se é falso. Não importa se a China está lucrando com isso ou não. É Deus derrotando os seus inimigos. É através da crise econômica que nós vamos viver daqui a um tempo. É através das crises políticas e sociais que explodem no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. É dessa forma que Jesus está impondo derrotas e mais derrotas sobre os seus inimigos. Mas a gente pode pensar, bom, tudo isso tem a capacidade de destruir a economia brasileira e a economia global. Por que Deus faria isso? A questão é por que Jesus não deveria destruir a economia brasileira e a economia global. Não é porque Jesus faria isso, é porque Jesus não faria isso. Essa é a questão. Por que Jesus não deveria destruir a economia brasileira e a economia global? Por acaso, no coração dos brasileiros e dos governantes brasileiros, Deus realmente está acima de tudo? Para que Deus não destruísse a economia brasileira? Porque as pessoas gostam de citar aquele salmo. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Mas será que o Deus do Brasil é o Deus dessa palavra aqui?
por acaso no coração dos brasileiros, dos governantes brasileiros, Deus realmente está acima de tudo? Ou essa é apenas uma frase, um clichê hipócrita que se utiliza de forma vã e profana do nome de Deus unicamente para enganar os crentes e os religiosos que querem ser enganados? Porque tem gente que gosta de ser enganado. Tem gente que pede para ser enganado. Jesus disse que a gente tem que ser simples como as pombas. Mas ele também disse que nós devemos ser prudentes como as serpentes. Os crentes gostam de ser pombinha, simplesinho. Qualquer um chega, fala alguma coisinha que deixa ele felizinho, ele, ai, que legal, que bom. E ele se esquece que ele tem que ser prudente, ele se esquece que ele tem que usar aquilo que Deus lhe deu. Se você se tornasse fiel ao Deus que está acima de tudo no coração dos brasileiros, você continuaria fiel ao Deus dessa palavra aqui? Ou para ser fiel a esse Deus brasileiro, você teria que trair o Deus dessa palavra? Então eu pergunto de novo, por que Jesus não deveria de destruir a economia brasileira e global? Por acaso os brasileiros e o mundo se tornaram aliados de Jesus? Por acaso agora os brasileiros e o mundo estão jogando ao lado de Jesus, o mesmo time de Jesus? Ou o Brasil e o mundo continuam inimigos de Cristo? Se o Brasil e o mundo se recusam a vir até Jesus, humilhados, buscando dele a justificação e o perdão dos pecados, por que Jesus deveria abençoar o Brasil e o mundo? Porque ele deveria de abençoar os seus inimigos? Se o Brasil e o mundo gostam tanto de celebrar e comemorar os seus pecados contra Deus, por que Jesus deveria de abençoar o Brasil e o mundo? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de toda imundícia. Assim sois vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os monumentos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramamento do sangue dos profetas. Assim testemunhais contra vós mesmos que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai então o que os vossos pais fizeram. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação no inferno? Portanto, eu vos envio profetas, sábios e mestres. Matareis e crucificareis alguns deles, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós se caia todo o sangue justo e derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, todas essas coisas virão sobre essa geração. Brasil, Brasil, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junto os seus filhotes debaixo das suas asas, não quiseste. A vossa casa ficará abandonada. Por que Jesus não deveria destruir o Brasil? Ele destruiu Israel. Né? Porque essa profecia de Jesus se cumpriu no ano 70. No ano 70 veio o general Tito e destruiu Jerusalém. Se cumpriu aquilo que Jesus havia profetizado em Mateus 24. Ele destruiu Jerusalém, destruiu o templo e não ficou pedra sobre pedra.
Por que Jesus não deveria de fazer o mesmo com o Brasil? E o mundo inteiro. Ele está esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Por que não deveria de fazer isso agora mesmo? Jesus só ainda não destruiu o Brasil e o resto do mundo porque ainda restam eleitos de Deus no Brasil e no mundo que ainda devem ser aperfeiçoados e santificados pelo sacrifício de Jesus. Versículo 14. Porque com uma só oblação, com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Se Jesus já tivesse aperfeiçoado todos aqueles que devem ser aperfeiçoados, se agora mesmo a última pessoa que deve ser salva fosse salva, agora mesmo Jesus destruiria o Brasil e o mundo. Se agora mesmo a última pessoa que deve ser salva fosse salva, Jesus se levantaria do seu trono voltaria em glória e destruiria o Brasil e o mundo. Ele só não faz isso agora porque ainda tem mais gente para ser salva. Ainda tem mais gente que deve ser aperfeiçoada pela oferta, pelo sacrifício que ele ofereceu. É só por isso que ele não faz isso agora mesmo. Ainda restam eleitos de Deus espalhados pelo Brasil e pelo mundo que devem ser aperfeiçoados e santificados pelo sacrifício de Jesus. E a questão é se você já foi de fato aperfeiçoado. E se você está sendo santificado pelo sacrifício que Jesus ofereceu a Deus. Ser aperfeiçoado, ser feito perfeito, dá uma cacofonia ali, né? Ser aperfeiçoado nesse contexto significa ser justificado por Deus no tribunal do próprio Deus. A imagem é mais ou menos o seguinte: nós cometemos algum crime, nós vamos até a polícia, confessamos o crime cometido, nós damos todos os detalhes do crime cometido, e então nós comparecemos diante do juiz. Eu não sei se isso acontece no Brasil ou só nos filmes, né? Nos filmes, o juiz pergunta para o... Não sei se isso acontece no Brasil ou não acontece no Brasil. O juiz pergunta para o réu como ele se declara. Se ele se declara inocente, culpado. É? Então o juiz pergunta para a pessoa lá que confessou. Ela já tinha confessado para a polícia, mas agora o juiz quer saber se ela vai confessar diante dele. Como é que tu se declara? Inocente ou culpado? A pessoa diz, não, eu sou culpado. Eu cometi mesmo esse crime. E daí todo mundo esperando que o juiz condene a pessoa, porque então não precisa mais nada, né, a ser feito. A pessoa já se declarou culpada, ela já entregou para a polícia todas as provas que mostram que de fato ela cometeu aquele crime. Todo mundo está esperando a condenação dela e o juiz diz: está livre, pode ir embora. Eu te considero inocente. Isso é ser justificado diante de Deus. A gente chega diante de Deus, a gente confessa os pecados, e todo mundo que está no tribunal de Deus ali está esperando Deus condenar a pessoa ao inferno. E Deus diz: não, está livre, eu te considero justo, eu te considero inocente. Vá em paz. Num tribunal humano, isso seria considerado uma injustiça. Num tribunal humano, aquele juiz ali deveria de responder a algum tipo de conselho de ética. Né? Porque como é que ele pode inocentar alguém que se diz culpado? Mas no tribunal de Deus, não. Porque Deus já puniu o pecado daquela pessoa em Jesus.
Esse Deus já puniu o pecado daquela pessoa em Jesus. Seria injustiça se Deus condenasse aquela pessoa, porque aquele crime já recebeu a punição justa. Um crime não pode ser punido duas vezes. Um pecado não pode ser punido duas vezes. Se o pecado daquela pessoa já foi punido em Jesus, então não resta mais punição. E é por isso que, embora no tribunal humano algo dessa forma deveria ser considerado uma baita de uma injustiça, no tribunal de Deus não. Isso é ser aperfeiçoado. Porque embora nós não sejamos perfeitos em nós mesmos, Deus nos considera perfeitos. Por causa de Jesus, porque Jesus é perfeito. É aquilo que a gente falou antes. A obediência perfeita de Jesus nos é dada. De modo que a obediência de Jesus se torna a minha obediência. E o meu pecado se torna o pecado de Jesus, no sentido de que Jesus sofreu a punição pelos meus pecados. Então, há essa troca. Jesus me dá a justiça dele e eu dou os meus pecados para Jesus. Você já compareceu no tribunal de Deus confessando a Ele os seus pecados com arrependimento e fé em Jesus? Porque Deus não justifica aqueles que não reconhecem os seus pecados. Deus é um pouco do contra. A pessoa chega no tribunal dele e a pessoa diz, eu não sou pecadora. Deus diz, tu é pecador sim, eu vou te condenar. Daí outra pessoa chega humilde e diz, eu sou um pecador. Deus diz, eu sei que tu em ti mesmo é um pecador, mas eu vou te justificar. Aquele que reconhece os seus pecados é justificado. Aquele que nega os seus pecados vai pagar pelos seus pecados eternamente no inferno. Aquele que diz, para usar a linguagem do Evangelho de João, quando Jesus cura aquele cego lá no capítulo 9, aquele que diz que vê, Jesus diz para os fariseus, está cego. Aquela pessoa que acha que tem qualquer entendimento espiritual por ela mesma, essa pessoa está cega. Ela está tão cega que ela não consegue perceber a sua própria cegueira. Não pode haver cegueira maior do que essa. A pessoa ser tão cega que ela confunde a sua própria cegueira com visão. Mas se a pessoa confessa que é cega, essa pessoa vê. Essa pessoa enxerga. Porque ela recebeu visão espiritual suficiente para perceber que é cega. Deus não justifica aqueles que não colocam toda a sua esperança, fé e confiança em Jesus, e em Jesus somente. Então você deve fazer isso, se você ainda não fez. Você deve fazer isso. Vá até Deus, confesse a Ele os seus pecados, e confesse os seus pecados como sendo maus de fato. Não tente enfeitar, dizendo, não foi, o senhor sabe, não foi exatamente assim, tem essa circunstância aqui atenuante, não sei o quê, que isso é usado, acho que bastante, os advogados gostam de usar isso, usando a Vânia como exemplo. Tem essa circunstância aqui atenuante, meu cliente fez isso por causa disso, e não sei o quê, e tudo. Isso até funciona diante do direito humano, né? Diante do juízo humano. Mas diante de Deus não funciona. Deus não aceita as circunstâncias atenuantes. Deus diz, se tu quisesse, tu poderia fazer o que era correto. Tu fez porque tu quis e tu está usando isso aqui como uma tentativa para te justificar, para justificar o teu pecado. Não. Tu fez isso aqui, se tu quisesse, tu poderia ter resistido até o sangue contra o pecado. Tu não quis. É melhor não enfeitar, é pegar e confessar como é. É isso aqui, eu fiz mesmo.
eu sou mal mesmo, não tenta enfeitar diante de Deus, porque Deus não aceita essas coisinhas assim. Deus não aceita mentiras hipócritas, e Deus também não aceita mentiras hipócritas eivadas de louvor a Ele, porque às vezes a gente tenta usar o louvor de Deus, ou louvor a Deus, como uma tentativa para comprar o favor de Deus, como que se a gente fizesse alguma coisa a favor de Deus, Deus poderia esquecer aquilo que a gente fez. Não, a única base pela qual Deus esquece alguma coisa que a gente fez é o sacrifício de Jesus. Então não adianta tentar enfeitar, é reconhecer aquilo que a gente fez. Crendo em Jesus. E por essa mesma fé, então, passe a obedecer os mandamentos de Jesus. Porque é o que está aqui no versículo 14, né? Por uma só oferta, que é oblação aqui, uma oblação é uma palavra estranha, né? Não é todo dia que a gente usa a palavra oblação. Porque com uma só oferta, Jesus aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. Aqueles que foram feitos perfeitos na presença de Deus, eles devem ser santificados, eles devem crescer em santificação. Já que eles foram feitos perfeitos, agora eles têm que se esforçar por viver uma vida perfeita. Todos os mandamentos do Evangelho têm essa base. A base dos mandamentos do Evangelho é um indicativo. O imperativo se fundamenta no indicativo. Já que você foi feito perfeito, indicativo, foi feito perfeito. Então agora viva uma vida perfeita. Viva uma vida que busca a santificação. Você não é justificado pelas obras, mas tendo sido justificado, o Espírito Santo não permite que a tua salvação fique completa. Ele mesmo te guia na obediência à palavra de Deus. Mas e se você, crendo em Jesus, não é guiado na obediência à palavra de Deus, e você vive então na desobediência à palavra de Deus, então você ainda é um inimigo de Jesus. Porque a fé que você diz ter é uma fé morta. Usando a linguagem de Tiago. E uma fé morta não pode salvar ninguém. E se você ainda é um inimigo de Jesus, então você deve temer e temer muito, porque mesmo as coisas aparentemente boas que te acontecem estão cooperando para o teu mal. Isso é quase que um paradoxo. Para aqueles que são inimigos de Jesus, até as coisas boas que acontecem para eles cooperam para o mal. Já aqueles que foram reconciliados com Deus por meio de Jesus, as coisas más que acontecem para eles cooperam para o bem. Para aqueles que já foram aperfeiçoados e estão sendo santificados pelo sacrifício de Jesus, para esses até as coisas ruins cooperam para o bem deles. E é por isso que se você crê em Jesus, você não precisa ter medo de nada do que está acontecendo no mundo. Você não precisa ter medo do coronavírus, porque se você pegar o coronavírus, isso vai cooperar para o teu bem. E se você morrer com o coronavírus, isso vai cooperar para o teu bem. E se você perder um emprego por causa do coronavírus, isso vai cooperar para o teu bem. Você sempre está ganhando. Não tem como derrotar alguém que crê em Jesus, porque todo mal que é feito contra aquela pessoa coopera para o bem dela. Claro que no momento que a gente está sofrendo aquilo, não parece ser para o bem. No momento que a gente está sofrendo a dor, o pesar, a pressão,
Nada disso, nada daquilo ali parece ser para o nosso bem. E muitas vezes a gente vai sofrer coisas que nessa vida a gente não vai entender como aquilo cooperou para o nosso bem. A gente vai viver 80 anos sofrendo e a gente vai chegar no leito de morte, na última hora, e vai pensar em que isso cooperou para o meu bem. E a gente não vai saber, e Deus não vai nos dizer. Algumas coisas Deus nos diz, outras coisas Deus não nos diz. Mas está cooperando. E qual é o bem também para o qual está cooperando? Essa é a questão. Porque talvez o bem que nós entendamos como sendo bem não seja o bem pretendido por Deus. O bem pretendido por Deus lá em Romanos 8 é que nós sejamos conformados à imagem de Jesus. Que nós sejamos cada vez mais feitos semelhantes a Jesus. Esse é o bem pretendido por Jesus. Você não precisa e nem deve ter medo de tudo aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Você deve, na verdade, agir como Davi. Davi, ele viu o mundo convulsionando ao seu redor, como nós estamos vendo hoje. E em vez de temer e se desesperar, Davi pregou o arrependimento, a confiança, a fé e o temor de Deus a todos aqueles que se rebelavam. Ele escreveu: por que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos as suas correntes e livramo-nos das suas algemas. Aquele que está sentado nos céus, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo construí o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás como um vaso de ferro, como uma vara de ferro, desculpe, e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Agora, ó reis, sede prudentes. Juízes da terra, acolhei a advertência. Cultuai ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho para que ele não se irrite e não sejais destruídos no caminho, porque em breve a sua ira se acenderá. Bem-aventurados aqueles que nele confiam. Você não deve ter medo e nem ficar desesperado com nada do que está acontecendo no mundo, porque todas essas coisas simplesmente demonstram que Jesus está se apressando para derrotar os seus inimigos. Porque a gente estava vivendo o ano de 2019, estava tudo tranquilo. Chegou o dia 31 de dezembro, as pessoas estavam felizes, antecipando já a virada do ano, pensando: no ano passado eu usei qualquer roupa na virada do ano, e 2019 foi um ano ruim. Esse ano eu vou usar branco na virada, e vai dar tudo certo. E as pessoas usaram branco na virada. E elas fizeram tudo aquilo que faz. Elas pularam 3 ondas, sei lá quantas ondas tem que pular, comeram o que tem que comer, sei lá. Tem que comer o quê? É carne de porco ou carne de porco não pode comer? O que é? Porco come porque ele fuça para frente. A galinha não, porque ela cisca para trás. Então, as pessoas, ano passado eu comi galinha. Não deu certo ano 2019. Essa vez eu vou comer porco. Vai dar certo. E tinha uma coisa acontecendo lá na China, mas China é do outro lado do mundo. O que tem a ver comigo? E daí Deus, de repente, Jesus meio que ficou apressado em 2020. Jesus pensa: está mais que na hora de começar a derrotar essa gente ali. Então, a gente não deve ficar com medo, não deve ficar desesperado. A gente tem que ficar feliz porque Jesus está apressando a derrota dos seus inimigos. Então, com toda a confiança e ousadia, você deve pregar o evangelho aos perdidos.
Porque essa é a única esperança que existe. A única esperança de salvação para eles. E pregue aos perdidos que tudo aquilo que está acontecendo no mundo hoje, tudo isso não é nada diante daquilo que espera eles na eternidade, caso eles não se arrependam dos seus pecados. Se eles acham que eles estão sofrendo, no inferno eles vão se lembrar de 2020, eles vão pensar, eu era feliz e não sabia. Como eu queria estar na quarentena lá em 2020, não no inferno agora. Tudo o que está acontecendo não é nada diante do que espera as pessoas no futuro, caso elas não se arrependam. Mostre para elas que não há outra esperança de salvação a não ser a fé naquele que se ofereceu a si mesmo como sacrifício único a Deus para a salvação dos pecados. E nós sabemos que Jesus é a única esperança porque o Espírito Santo nos testifica isso. Versículo 15. E também o Espírito Santo nos testifica porque depois de haver dito, depois de ele dizer que esta é a aliança que ele faria com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, as escreverei em seus entendimentos, ele acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. A única esperança que pode haver para o mundo é que Deus esqueça dos pecados do mundo. Essa é a única esperança que existe. Que Deus esqueça os pecados do mundo. E não é que Deus esqueça de fato. Porque Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. E é impossível que Deus esqueça alguma coisa que ele sabe. O sentido de esquecer aqui é que Deus não lança no nosso rosto, na nossa cara, aquilo que nós fizemos contra ele. Esse é o sentido de esquecer. O sentido de que Deus não cobra mais isso de nós. E a única coisa que pode fazer Deus não lançar em rosto os nossos pecados e os pecados do mundo, a única coisa que pode fazer com que Deus não cobre de nós e cobre do mundo os nossos pecados, é o sacrifício de Jesus. Essa é a única coisa que pode fazer Deus esquecer dos nossos pecados. Essa é a única coisa que pode fazer Deus esquecer dos pecados do mundo. E é assim que nós devemos perdoar também as pessoas, aqueles que nos ofendem. Nós devemos esquecer. Esquecer não no sentido intelectual, porque a gente vai se lembrar daquilo que aconteceu. Assim como Deus se lembra do que aconteceu. Mas a gente não vai lançar na cara da pessoa aquilo que ela fez contra nós. A gente não vai cobrar da pessoa o pecado que ela cometeu contra nós. A gente vai ver a pessoa, a gente vai se lembrar do que a pessoa fez contra nós, a gente vai sentir dor, se foi algo muito terrível. Talvez a gente até chore ao ver aquela pessoa. Porque toda aquela dor vai voltar de novo. Mas mesmo no meio do choro, a gente vai dizer para Deus que a gente já perdoa aquela pessoa e que a gente jamais vai lançar na cara da pessoa aquilo que ela fez. Assim como o próprio Deus não nos lança em rosto aquilo que nós fizemos. E a gente nunca vai cobrar da pessoa aquilo que ela nos fez, da mesma forma que Deus não cobra de nós. E tendo Deus esquecido, tendo Ele nos perdoado dessa forma, Ele conclui no versículo 18, ora, onde há remissão, onde há perdão dos pecados, da iniquidade, onde ocorreu de fato perdão de tal forma que Deus não se lembra mais dos pecados, se ocorreu esse tipo de perdão, então não existe mais oferta pelo pecado, não existe mais necessidade de fazer qualquer oferta ou sacrifício pelo pecado. Porque aquilo que deveria ter sido feito já foi feito. E Deus esqueceu de tudo.
Deus não nos cobra mais nada. Essa é a única esperança que o mundo tem e essa é a única esperança que nós temos. E para conseguirmos essa esperança, nós temos que nos voltar a Jesus arrependidos, confessar os pecados sem tentar enfeitar, simplesmente reconhecermos que somos pecadores, que fizemos o mal, que merecemos o inferno. E ao confessarmos isso, Deus nos perdoa, Deus nos justifica, a nós e a todos aqueles que creem em Jesus.